Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e integrantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que assinala. Somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficai certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para que essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhe estaria a ação. Isto posto, a vez de concluir ao meio em que tem de atuar, nula lhe estaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com o qual se apresente, ou da personalidade sob cujo nome ele se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviado de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, com todos os mendazes, parece sempre temerosos de que não lhe deem crédito. Algum desses impostores tem havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo e, para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas asaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos dos mais cegos, a de que o Cristo, se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só dos seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só das suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que dão como a de Cristo? Essa a questão. Observai-os
percustrais-lhes as ideias e aos atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhe as que o Cristo não tinha, a cuspidez e o orgulho. Notai, ademais, que neste momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos Joões ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver às custas dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, maxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera. Podeis estar certo.